Nas operações de uma empresa, qualquer minuto parado é sinônimo de prejuízo. E não dar atenção a esse tipo de custo pode levar a empresa à falência. Uma residência. Uma residência, muitas vezes a iluminação que não acende é um conforto a menos que você tem na sua residência. Dar uma atenção à manutenção da residência é muito importante e pode te economizar dinheiro. Quer saber do que eu estou falando? Me acompanha aqui que eu vou te falar mais sobre 4 tipos de manutenções que podem ser aplicadas em uma residência. Olá, seja bem-vindo ao nosso canal M2 Silva Casa e Tecnologia. Eu me chamo Marlon, sou apresentador aqui do canal e também sócio proprietário da empresa M2 Silva Casa e Tecnologia. Estamos aqui na cidade de Americana, interior de São Paulo. Nossa empresa ela atua com manutenções residenciais e comerciais. Fazemos instalações elétricas, hidráulicas, instalações de vidro temperado, montagem de móveis, organização e instalação de equipamentos de segurança, como câmeras de monitoramento e também assistentes virtuais, como a Alexa e Google Home. Bom, o vídeo de hoje ele é referente a 4 tipos de manutenção. Essas manutenções nós executamos aqui na nossa empresa. O que são essas manutenções? Bom, vamos lá, vamos por partes. A primeira das manutenções nós chamamos de manutenção corretiva. Também dividimos ela em 2 partes, a corretiva agendada e a corretiva não agendada. A corretiva em si é aquela manutenção que nós vamos para apagar o fogo. Então vou dar um exemplo. Bom, estamos aqui na primeira quinzena do ano de 2026. E como é uma semana mais tranquila para nós dedicamos a fazer manutenções aqui na nossa casa, manutenções de nossas ferramentas e também nos veículos da empresa. Uma das manutenções aqui na nossa casa é essa que eu vou mostrar nesse vídeo aqui ao lado. O que é? É uma porta pivotante em vidro temperado, que com o uso ela acabou desgastando uma das ferragens dela, uma das dobradiças dela começou a apresentar defeito, e ela está raspando no batente da parede, ou melhor, no batente dessa porta. Como ela é de vidro temperado, não é uma boa você deixar ele raspando na alvenaria, seja na parede, seja no piso, porque se ele vir a colapsar, ele estoura. Se ele estourar, acabou, você vai precisar colocar outro no local. Uma porta como essa está em torno, aqui na minha região, de R$ 800 a R$ 1.600 instalada. Já a manutenção corretiva de uma porta como essa está em torno de R$ 100 a R$ 250. Bom, nesse caso aí já dá para ver o que é mais importante, o que é mais barato, fazer uma manutenção corretiva. Mas deixa eu explicar melhor sobre a manutenção corretiva. Muitas das manutenções corretivas que chegam para nós aqui são de novos clientes. São aqueles clientes que vieram por indicação, ouviram uma publicidade nossa, ou de repente nós prospectamos esse cliente lá num tempo anterior e ele se lembrou de nós agora. Uma manutenção corretiva dessa, nós dividimos ela em manutenção agendada e manutenção não agendada. A não agendada é aquela que ela compromete o orçamento do cliente, seja o cliente uma residência, seja o cliente um comércio, por exemplo. Por que ela compromete? Porque se ela não for executada naquele momento, ela pode vir, no caso da porta, ela pode vir a estourar e ele ter que comprar uma nova. Nesse meu caso aqui, é uma porta que sai para a sacada. Então, ela não é tão usada quanto a porta de entrada da nossa casa. O que acontece? Nesse caso aqui, como ela não é tão usada, eu posso fechar ela, deixar trancada, quietinha e agendar o melhor momento para poder vir resolver o problema. Como por exemplo, ela fica num local em que está chovendo muito, ou o vento está muito forte, eu não consigo mexer com ela, ou há um risco de mexer com ela naquele local, naquela hora, ou de repente ela está num cômodo, e aquele cômodo está passando por outro tipo de reforma, estão pintando o cômodo, então não compensa eu ir lá fazer isso agora, posso agendar para um outro horário. No outro caso, que é o não agendado, o que acontece? Por exemplo, ela é a porta de entrada da minha casa, vamos dizer assim. Pelo menos 2 vezes por dia ela vai funcionar, uma para abrir e outra para fechar. Só que nem sempre é assim, estamos sempre entrando e saindo. Vai chegar uma hora que ela vai estourar. O que acontece então? O cliente liga, olha, estou com um problema aqui, minha porta é a porta principal, o problema é assim, assim, assado. Nós vamos até o local e já resolvemos na hora o problema. Essa é a corretiva não agendada. É onde nós apagamos o fogo para que ele não venha trazer um prejuízo maior para o cliente. Quando executamos esse serviço para o cliente, e ele entra na nossa carteira de clientes, nós temos toda uma documentação
onde está descrito o serviço que foi feito. Nesse caso aí, a manutenção da porta. Periodicamente, entramos em contato com eles, está tudo bem, está tudo funcionando. Ou então, quando passamos pelo local, e há possibilidade, no caso do comércio, verificamos se ela está funcionando bem. Esse serviço de fazer essa verificação é uma manutenção preventiva, quando nós passamos periodicamente ali para verificar se aquele serviço que nós executamos está satisfatório, não está apresentando um problema maior. Essa então é o segundo tipo de manutenção, é a preventiva. O terceiro tipo de manutenção que nós atendemos aqui é a manutenção preditiva. É aquela que nós sabemos que alguma coisa pode acontecer ou ela pode acontecer em determinado tempo. Então, periodicamente, nós verificamos como que está o funcionamento daquele serviço que nós fizemos a manutenção, se está tudo bem e se há necessidade naquele momento fazer um reparo. Muitas vezes, igual no caso de uma porta como essa, muitas vezes a manutenção é tão simples que não leva nem 10 minutos e você evita um gasto de R$ 1.800 para o cliente, R$ 1.600 para o cliente. Uma manutenção de 10 minutos. Muitas vezes nem cobramos, às vezes é o café que o cliente nos serve ali na hora. E o quarto tipo de manutenção é a manutenção detectiva, é a manutenção detectiva. Agora, na manutenção detectiva, eu vou dar um outro exemplo, que também aconteceu aqui na minha casa, que foi na nossa caixa d'água. Minha caixa d'água está instalada na parte mais alta da residência, então ela tem lá todo o seu sistema de entrada de água, saída de água e o extravasor, ou o ladrão. Que assim, quando a água passa do limite, ela sai por ali para evitar maiores problemas, né? Só que esse extravasor, ele tem um jeito correto de ser feito. Ele tem que direcionar a água para um local seguro, onde ela possa encontrar, vamos supor, o coletor de água da chuva e seguir para o quintal, que é o meu caso aqui. O que aconteceu? Isso foi recentemente, em torno de... vai fazer um ano agora, isso mesmo, foi em fevereiro de 2025. Inclusive eu precisei trocar a caixa d'água por um outro problema que ela já ia apresentar. Acabou entrando água dentro da boia da caixa d'água. Era uma boia já de mais de 5 anos, acabou entrando água dentro dela e aumentou o peso. Nesse aumentar o peso, mudou o nível da caixa d'água. Até que chegou a certo ponto, ela passou do nível máximo que a caixa d'água comportava. Quando eu percebi a água escorrendo no quintal, eu já sabia, opa, é tal problema. O que acontece? Eu subi, verifiquei que o problema era a boia. Falei, nossa, vamos trocar essa boia. Paguei acho que R$20 na boia, né? R$25 na boia na época. E troquei a boia. Só que no momento que eu estava trocando a boia, eu percebi que outro problema na caixa d'água poderia vir me trazer um prejuízo maior. É que ela estava com um certo ressecamento de um lado dela, por causa de como ela está exposta ao sol e acho que a qualidade do material não era dos melhores, estava aparecendo umas trincas nessa lateral da caixa d'água. Então eu detectei que esse problema poderia vir me causar um problema maior do que aquele do vazamento, que seria o desperdício da água. Corri e comprei outra caixa d'água. Eu tenho aqui no canal, isso mesmo, tem aqui no canal a substituição da caixa d'água. Olha, é esse vídeo aqui, ó. Eu substituindo a caixa d'água, é esse mesmo, esse aqui. Pode ver, era uma caixa d'água maior, eu acabei colocando uma menor, mas que era que eu tinha no momento ali para resolver o problema. Então, foi detectado o problema. Essa é a manutenção detetiva. Detectei que um problema ia ocorrer e fiz a substituição dele. Isso me evitou um prejuízo, um desperdício da água que poderia me acarretar um prejuízo na conta de água da minha casa. Porque eu fui fazer uma manutenção na boia dela que já estava me dando problema. E desses 4 tipos de manutenção que nós atendemos, não existe um que é o melhor deles, o mais correto. Nós temos que fazer uma mesclagem entre eles. Por quê? A partir do momento que a gente pode fazer uma detecção de um problema, ou a gente pode fazer uma prevenção de um problema, os outros dois, que é uma preditiva ou uma corretiva, não são tão necessários. Então, a importância de você ter um controle sobre as manutenções e pelo menos trabalhar em cima dessas 4 manutenções te garante que o seu orçamento não vai não vai te dar um susto no final do ano, entendeu? Sua empresa, por exemplo, não vai ter um infortúnio de repente ter que desembolsar um dinheiro para fazer uma coisa que poderia ter sido prevista antes. Ou, no caso da caixa d'água, se a caixa d'água está em cima de uma laje, numa casa, e ela transborda porque ninguém deu atenção à boia dela, essa água não tem para onde ir, um extravasor nem nada, cai na laje e adentra a casa, de repente ela pode queimar um eletrodoméstico, cair em cima de uma TV, uma sua Smart TV, ela pode cair em cima dos seus móveis,
Hoje em dia, os móveis são feitos com materiais muito inferiores do que era feito antigamente. É usado o MDF e o MDP, que eles não são tolerantes à água. Caiu água nele, ele vai inchar, vai ter problema. Se você conseguir trocar aquela peça de madeira desse móvel, show de bola. Caso não, você tem que trocar o móvel inteiro. Jogar um móvel de 400, 500, 600 reais fora. Por causa de uma boia, de uma caixa d'água, de 25 reais, 40, 50 reais no máximo. O intuito desse vídeo era isso aqui, era apresentar a você esses 4 tipos de manutenções que você mesmo pode fazer na sua casa. Você pode dar atenção a cada coisa na sua casa e caso você não consiga fazer, procure um profissional qualificado que possa executar esse serviço. Se é daqui da região de Americana, entre em contato com a gente. O primeiro link aqui na descrição, nosso primeiro link te direciona ao nosso site. Lá no nosso site você encontra todos os dados sobre nossa empresa. Há também uma seção lá no nosso site, que é o nosso blog, onde essa matéria, por exemplo, esse vídeo, por exemplo, está transformado em uma matéria, em um artigo postado lá. Caso você queira ler com mais tranquilidade, entender um pouco melhor, eu faço uma explicação maior, descrita lá no nosso blog. E outros vídeos, é claro, e sobre outros temas também. Bom, não quero prolongar muito esse vídeo, que não é esse o intuito. Tenho mais vídeos aqui no canal, principalmente mostrando sobre essas manutenções que eu falei agora, descrevendo elas. Essa aqui, no caso, que eu mostrei agora há pouco, é a primeira delas. E fique à vontade de conhecer nosso canal. Peço, antes de tudo, sou muito grato pela sua atenção até aqui. Muito obrigado mesmo pela sua audiência. Isso me motiva nós aqui do canal a poder fazer mais, a poder apresentar mais. É claro que para a plataforma do YouTube poder encaminhar esse vídeo a mais pessoas, ela precisa de algumas interações, como por exemplo, aquele like, né, curtir, compartilhar o vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações e também, é claro, se você pratica essas manutenções na sua empresa, na sua residência, é um profissional da área, escreve aqui no comentário, diga qual é o tipo que você mais usa, ou se há algum modelo de manutenção diferente dessas que eu falei, que você também usa. Vamos conversar mais a respeito. De repente, o seu ponto de vista pode ser a solução do problema da pessoa logo abaixo. Gente, muito obrigado. Muito obrigado a você que assistiu esse vídeo até agora. Tenha um ótimo ano. 2026 está começando. É o ano de muitas vitórias. Fé.